Bom dia, galera. Hoje nós vamos continuar falando sobre Rousseau e nós vamos nos basear mais nas críticas dele à civilização e do que era o contrato social para ele. Então, para ele, toda essa situação de desigualdade, e de constante competição que a sociedade vive, leva os seres humanos, movidos pelo amor próprio, a impor a necessidade de um poder regulador da sociedade, ou seja, de regras que possam regulamentar a sociedade para que todos vivam bem. Dessa instabilidade social, da divisão da sociedade entre ricos e pobres, da desigualdade, surge o Estado como um contrato social. A partir daí, para Rousseau, surge a necessidade do contratualismo. O poder político ele deve ser concentrado no Estado, com leis desenvolvidas para regulamentar a conduta dos cidadãos. Ele é criado sob o objetivo de evitar a opressão dos fracos entre os poderosos, de evitar que uns acumulem mais riqueza e outros menos. Então, o Estado ele tem a função de fazer com que essas pessoas se enquadrem nessas regras para que a sociedade viva em harmonia, sem colocar em risco as condições dos afortunados, que mal podem usufruir da superioridade advinda das suas riquezas. Então, esse é o objetivo de Rousseau. A procura pela paz, para ele, é concebida na realidade como a fixação da desigualdade. Para ele, o Estado, ele vai promover essa desigualdade social. Por isso, a frase, o Estado como fixação das desigualdades e institucionalização do domínio dos poderosos sobre os desafortunados. Para ele, ao invés do Estado ter surgido, para poder ajudar na situação, o Estado acaba aumentando essa desigualdade, Então, todos são submetidos a uma instituição de direitos e deveres diante do poder estatal, no qual os afortunados, eles vivem numa situação melhor e possuem regras melhores. Então, para ele, esse poder político concentrado no Estado, ele deveria ter leis que vai desenvolver e regulamentar a conduta dos cidadãos, tá? E ele vai ser criado para isso. Só que, no entanto, Rousseau vai alertar que o Estado acaba sendo mais uma forma de desigualdade. Certo? De que maneira essa desigualdade? Esse pacto, ele vai reforçar a condição de desigualdade entre os seres humanos e vai legalizar a sujeitação, ou seja, sujeição entre um e outro, ou seja, dominação entre um e outro, eliminando qualquer vestígio da humanidade autêntica e fazendo com que o Estado efetivamente organizado perpetue a dominação e a desigualdade. Então, para ele, nessa concepção roussiana, o que vai acontecer é que o poder estatal ele vai ser expresso através de um contrato social entre os seres humanos, no sentido de determinar entre súditos e líderes políticos uma certa estabilidade, uma certa paz, vamos dizer assim, mas que a gente pode dizer que esse Estado ele não é igualitário, ele vai causar ainda mais a desigualdade. Esse acordo social para Rousseau ele é revogável se uma das partes entender que esse contrato não presta mais os seus interesses. Então, diferente lá, por exemplo, de Thomas Hobbes, que acha que o contrato não pode ser revogado, Rousseau aceita e acha que esse contrato deve ser revogado à medida que ele não representar mais os interesses de alguma das classes, tá? Então, esse contrato social, como eu coloquei aqui para vocês, é uma reposição do eu comum da humanidade na esfera ética e política, mediante uma soberania estatal que exprime a vontade geral. Mas caso essa vontade geral não seja expressa, esse contrato não precisa mais existir, tá bom? Diante de uma sociedade civilizada que é extremamente criticada pelo Rousseau, só nos resta conhecer o caminho que esse filósofo vai propor para a realização plena da humanidade. E nessa perspectiva, ele vai citar algumas hipóteses, vai descartar algumas hipóteses
para que essa sociedade esteja caminhando. Então, para ele, não é sugerido o retrocesso à condição de natureza, não apenas por parecer impossível, mas principalmente por ser vista como Rousseau como uma situação de plena da humanidade. Então, para ele, após você ser inserido em sociedade, você não consegue mais retroceder para aquela condição de natureza, aquela condição do bom selvagem, tá? Não se defende a supressão da propriedade privada, que apesar de ser tomada como ponto de partida das desigualdades concretas entre os seres humanos, não é vista como um mal entre si. Foi o que a gente falou em todas as aulas. Ele critica a propriedade privada, mas não é a única crítica. Ele critica o caminho que a sociedade percorreu até essa propriedade privada, tá? Então, para Rousseau, essa soberania do Estado, né? Ele vai seguir essa concepção contratualista, mas para ele, esse contrato social emana de uma vontade geral, ou seja, da maioria do povo. Tá? Então, nesse ponto, por exemplo, a gente pode compreender que é preciso a gente diferenciar alguns conceitos gerais, né, de vontade da maioria. A vontade da maioria não é difícil supor que corresponde à posição definida por número maior de pessoas. Já a vontade geral define-se qualitativamente, quer dizer, não é uma simples relação da soma da subtração. Sendo assim, na vontade geral, a gente tem o pertencimento de todos os indivíduos à mesma humanidade. Então, buscando seus interesses coletivos. Para Rousseau, o contrato social, ele ao invés de diminuir essa desigualdade, com o surgimento do Estado, esse contrato social aumenta a desigualdade. Então, os seres humanos, eles passam ainda mais a serem regidos, né, pela questão da subordinação das classes sociais.